Boa noite. Estamos preparando aí para a live daqui a pouco com a doutora Patrícia. Que bom que vocês estão já nos acompanhando. Tentar acionar aqui Instagram. Olá, Walter, seja bem-vindo, obrigada. Anita, bem-vinda. Obrigada. Aqui. A Mariana está aqui perto de mim. Ali, Mariana, agora é ok. Boa noite, Anita. Eu pensei em colocar o Instagram aqui na minha no notebook para acompanhar as mensagens, mas não vai dar não. Eu vou ficar tonta aqui. Apaguei. Ei, Patrícia, pede aí pra mim. Patrícia, pede permissão para você entrar, por favor. Doutora Patrícia. Patrícia. Ah, tá. Eu vou te convidar. Ana, você já? Tá vendo? Patrícia. Deu certo. Agora vamos lá. Não tenho. Já vai estar. Agora deu, tá vendo, Denise? Mais Boa noite, Denise, tudo bem? boa noite. Ei, Patrícia. Ei, Mari, você tá linda de coelho hoje. Tchau. É o Sansão, Patrícia. A Mônica. O Sansão. Tchau e tchau. Agora, Mariana. É sempre assim. Ai. Ei, doutora Patrícia, eu vou esperar um pouquinho o pessoal entrar, né? Só um pouquinho, para a gente começar a nossa live de hoje, sobre os desafios atuais da inclusão das pessoas com deficiência no trabalho. Um tema hiper importante. E Tá direitinho, Denise? Que eu tô sem o fone, tá legal o microfone? tá bom. Eu vou pedir, fechar aquela porta ali, Mariana, porque tá com som lá. Fecha lá para mim. O som da rua e da televisão lá com a minha irmã acaba. Ei, Viviane, a Viviane é a presidente da EP Brasil, e já está aí conosco. Bom, vamos começar. Obrigada aí pelo convite de vocês, um grande prazer. Nós é que agradecemos muito. Vi que Laura também está aí. Ei, Laura, prazer te ver aqui acompanhando a gente. Vamos começar porque depois o Instagram derruba sem dó nem piedade, né, doutora Patrícia? Verdade, verdade. E as lives ficam gravadas, né? Então, às vezes, a gente não consegue assistir no horário. Foi um ganho. Foi um ganho. Eu estou assistindo.
eu tenho feito muito isso também. Às vezes acontecem, são lives paralelas e não dá. E a gente também não tem nem cabeça para entrar, para começar. Bom, primeiro, te agradecer imensamente e novamente a honra de você ter aceito o nosso convite para fazer essa live conosco para a EPI Brasil, que é a Federação Brasileira de Epilepsia, e que congrega as associações e movimentos de epilepsia do Brasil. E, assim, é um prazer muito grande. Você é uma precursora, junto com a doutora Laila, do trabalho da pessoa com deficiência, da pessoa com epilepsia, dentro da cota da pessoa com deficiência. Então, assim, eu especialmente tenho muito orgulho e lembro muito bem daquela primeira visita que a gente te fez com a professora Carolina Doreto, né? E você nos recebeu tão bem, chamou a doutora Laila e nós estamos aí. E eu já te conheço há anos, maior honra de ter você por perto, e é por isso que eu te procurei lá no Ministério do Trabalho. Muito obrigada, agradeço então em nome da presidente a Viviane Sperg e dos associados. Doutora Patrícia, agora, por favor, faça uma breve apresentação, fala qual que é o seu trabalho, fale um pouco aí, bem rapidamente, para a gente já entrar no tema, que realmente vai dar muito, muito assunto aí para a manga. Boa noite de novo, né? Boa noite, Denise. Boa noite aí para o pessoal que está nos assistindo, o pessoal da EPI Brasil. É com muito carinho que eu aceito o convite de vocês. Eu tenho muita admiração por essa associação aguerrida, organizada. Admiro muito vocês de verdade. E Denise, você sabe do meu carinho, não é puxação de saco, não, mas a Denise mora no coração, né? A Mari também, né, Mari? Ó, beijo. Na verdade, eu sou auditora fiscal do trabalho, né? E o meu trabalho, eu trabalho desde o ano de 2001 na fiscalização da inclusão de pessoas com deficiência através das cotas. Então, na verdade, eu estou andando junto com a fiscalização. A fiscalização das cotas, ela começa a ser feita pelos auditores fiscais em 2001. E em 2001 mesmo, eu sou transferida para Belo Horizonte e começo aí esse trabalho. O nosso trabalho, de uma forma simplista, né, seria a fiscalização das cotas, a verificação do cumprimento dos percentuais previstos na legislação. Só que o trabalho é muito mais abrangente, é um trabalho de articulação, de sensibilização, né, de grande articulação com todas as entidades de apoio, porque senão é um trabalho que não se torna possível. Né? Uma questão matemática, uma fiscalização cumpre, não cumpre, multa, não multa, isso a gente não chegaria aonde a gente chegou hoje, graças a toda essa articulação. Então, na verdade, é isso aí que eu faço. E, assim, é bom a gente retomar isso quando fala da fiscalização e do trabalho que vocês fazem como auditoras fiscais do trabalho, né? A sua coordenação, o que realmente a gente enfatiza são os projetos. Vocês trabalham com projeto, não são lá auditores que ficam aqui, achei um erro, vocês precisam disso, vocês são propositivas, a sua atuação, doutora Patrícia, é de proposição, quantos projetos exitosos que já estão em funcionamento no Ministério do Trabalho, aqui na coordenadoria, com sucesso, né? Coisas que as pessoas não diriam que daria certo. Então, vocês convencem, vocês assim, são ferrinho de dentista mesmo, falando de dentista, do dentista que precisa só... Da Mariana, né? Não é o dentista da Mariana. E é isso, assim, vocês acompanham e, ao mesmo tempo, fazem proposição. Se as pessoas não conseguem sair do lugar por alguma resistência cultural, a sua atuação tem sido de trazer novos olhares sobre a inclusão da pessoa com deficiência. É muito bom acompanhar
o seu trabalho no dia a dia que a gente vê aí. É por isso que você está sempre, agora com as lives, sempre solicitada. Eu fico com o maior orgulho. Fala um pouco, a gente vai falar sobre a questão da pessoa com epilepsia, mas eu gostaria que você falasse por que uma pessoa com epilepsia pode entrar para a lei para ser contratada, entrar no processo seletivo. É bom a gente deixar isso muito claro, não é? Não é colocar as pessoas lá dentro. É a pessoa com epilepsia, ela pode concorrer. Só para o Tiago Elton está aqui mandando abraço. Pela nossa competência. Olha para você ver que honra. Obrigado, Tiago Elton, o presidente da comissão. Tiago. Você esqueceu de mandar abraço para o Tiago, para a Mariana, Tiago. É presidente da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da OAB, da qual eu faço parte, com muita honra, como consultora. Bom, então, essa visão de que a pessoa com epilepsia, ela também pode concorrer a um processo seletivo para a lei de cotas, para contratação pela cota, eu gostaria que você nos falasse. Isso é bastante interessante, né? Obrigada a você. Na verdade, a gente foi provocado por você e pela Carolina Doreto, porque o que acontece com a legislação da pessoa com deficiência? É importante que a gente conte um pouquinho dessa história. Tem muita gente, para muita gente aqui isso é muito óbvio, mas para muitas pessoas, elas não sabem como é que isso foi construído, né? Dentro do Brasil, e as evoluções e os novos entendimentos que a gente vem passando. Então, na verdade, no Brasil, o começo das ações aqui no Brasil foram muito voltadas para a educação da pessoa com deficiência. Depois, na década de 90, é que realmente começou-se a pensar na questão do trabalho. Oh, meu Deus. Oh, desculpa. Deu tchau. Tá, tchau. Então tá, vai embora. Começou a pensar na questão do trabalho e culminando com a lei de cotas de 91. Só que muito pouca gente sabe que, apesar da lei de cotas ser de 91, eu tenho falado isso reiteradamente nessas lives, agora que a pandemia está nos proporcionando isso. Pouca gente sabe que em 91 veio a lei de cotas, mas que não tinha ninguém que fiscalizasse a lei de cotas. Então, só no ano 2000 é que chegou-se a um consenso, depois de muita estratégia, que o Ministério do Trabalho é que deveria fiscalizar. Mas só em 2001 que descobriu-se que chegou-se à conclusão que quem deveriam fiscalizar eram os auditores fiscais do trabalho. Então, a gente começa em 2001 com a fiscalização. Paralelamente a isso, foi só em 99 que surgiu um decreto, que é o decreto 3298, que disciplinou quais seriam as deficiências a serem beneficiárias da cota. E o decreto 3298, ele era muito seco. Ele é seco, ele está válido até hoje, né? Então, ele dispõe lá deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência múltipla e deficiência mental. O conceito de deficiência mental no decreto 3298 nada mais é que um conceito de retardo mental copiado da Sociedade Americana de Pediatria. Então, a deficiência mental que constava ali, ela tinha que ser adquirida antes dos 18 anos e ter todo aquele déficit cognitivo e intelectual próprios do retardo mental. Pois bem, então a lei ela era muito fechada e a gente ficava fechado dentro daquilo. Então, quanto que a gente podia enquadrar uma pessoa com deficiência nessa época com esse decreto e depois com o decreto 5296 de 2004, que começou a trocar isso? A gente podia enquadrar quando a pessoa com deficiência tivesse alguma comorbidade. Então, por exemplo, se devido à epilepsia ela ficou com desenvolvimento intelectual inferior à média, ela seria enquadrada não pela epilepsia, mas pela comorbidade, por aquela deficiência intelectual decorrente do uso do remédio. Aí ela é muito lentificada por causa da quantidade de remédio. Ela tem um problema motor por causa da medicação. Tudo isso ela seria enquadrada na cota por essas comorbidades e não pela epilepsia. Até que, lindamente... Pode falar, Denise. Perfeito. Essa linha de construção é muito bonita e é necessário a gente construir, né? Para a gente ter o entendimento agora como que esse direito surge.
Surge, exatamente. Então, em 2008, né, a gente tem a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, né, da ONU. Isso foi discutido em Nova York, na ONU. E nessa convenção, houve um lobby muito forte das pessoas com transtorno mental. É necessário que se diga que essas pessoas foram lá e disseram, bateram na porta e disseram, olha, a gente tem muita barreira na vida, a gente precisa ser incluído como beneficiário da cota. E para isso a gente tem que ser considerado pessoa com deficiência. Então, além disso, foi nessa convenção que traçou-se o novo modelo o novo conceito de pessoa com deficiência, chamado conceito biopsicossocial, que a Laila volta e meia está conversando com vocês. Sei que ela é presença constante aí nos eventos do Brasil, né? E esse conceito biopsicossocial, ele leva em conta não só o corpo da pessoa, mas as questões sociais e as barreiras que ela enfrenta no dia dela. Então, sai daquele conceito assim, olha, eu tive um acidente de carro, eu perdi uma perna. Então, eu perdi uma perna, claro, eu tenho uma deficiência, a deficiência está no meu corpo. Agora, se meu corpo está todo preservado, mas eu não consigo realizar as atividades com a mesma velocidade que uma pessoa que não usa medicação das pessoas com epilepsia faz. Eu consigo um emprego do mesmo jeito, com essa lentificação, com essa perda de memória? Não. Então, com base nesse novo conceito biopsicossocial, a gente começa a enxergar e vislumbrar a possibilidade de inclusão dessas pessoas com epilepsia no trabalho. E aí a gente começa um trabalho, né, Denise, muito de formiguinha, de começar a tentar incluir essas pessoas e mostrar para as empresas também a quebra do paradigma e do preconceito. Você sabe muito melhor do que eu que o fato de ter epilepsia muitas vezes faz com que uma pessoa nem participe do Perfeito. Não passa da triagem, né, doutora Patrícia? Ali, daquele caminho, ela já tem essa barreira definida. Exatamente. A gente tem casos para contar, né? Eu esqueci o nome, aquele rapaz que teve conosco, Denise, da Epibra, sem ser o Éder. O Éder e tem o Wesley, o Éder, tem... Ai, eu esqueci. Acabei de esquecer. Ele tem ele formado em administração, né, Patrícia? E não conseguia trabalho de forma nenhuma. De forma nenhuma. Até que a empresa entendeu que poderia, desde que providenciasse para ele um cantinho para quando ele tivesse as crises, não é verdade? Então, essa empresa falou, ele vai saber lidar com essas crises e a gente vai contratá-lo mesmo assim. Porque tem potencial produtivo. Na verdade, ele precisa que seja respeitada a limitação dela. A limitação dele não é a perda de um membro, né? Não é um mas é uma limitação no trabalho pela questão que a própria doença, né? São tantos os casos de sucesso, assim, ainda a gente a gente ainda pode pensar alguns casos e para as pessoas falarem assim, dá para contar algumas vezes nos dedos das mãos, mas para a gente é algo que tem sido uma grande abertura. Então, por exemplo, essa questão o Dácio. O Dácio provavelmente vai entrar aí daqui a pouco. O Dácio está em uma empresa que também é um modelo de sucesso. Depois eu gostaria que você nos falasse desse projeto. E esse outro rapaz, ele foi via a Rede Cidadã. Então, ele tinha curso superior, administração, e não conseguia, de jeito nenhum, permanecer no emprego. Às vezes acontecia não passava da experiência, né? Era muito difícil. Hoje, assim, já está trabalhando há alguns anos em uma empresa que acolheu a partir da Rede Cidadã. Muito interessante falar também da Rede Cidadã. É modelo, né, Patrícia, para as outras. A gente está falando para o Brasil todo, para as associações. É interessante falar sobre essas parcerias, por favor.
É verdade. Eu costumo dizer que o nosso trabalho, as pessoas às vezes elogiam muito o trabalho, mas o trabalho não teria sucesso nenhum se a gente não tivesse cercado de bons parceiros. Então, eu costumo dizer que o que a gente faz é lançar uma chama, né? Colocar um foguinho. Mas é importante demais que as associações se articulem com a fiscalização. Porque, na verdade, o que a gente tem? Qual que é um dos principais argumentos dos empresários para que não cumpram a lei, para que não tenham pessoas com deficiência trabalhando? Um dos argumentos mais comuns, por incrível que pareça, é que não existem pessoas com deficiência em número suficiente no mercado, que elas não são qualificadas e que elas não querem trabalhar. Fake. Então, exatamente, totalmente fake, mas um argumento que às vezes é até aceito no judiciário, né? O judiciário às vezes diz, olha, a empresa está comprovando aí que tentou e não conseguiu. Tentou o quê? Ela chegou a entrevistar alguém com epilepsia, já que é o objeto da nossa conversa de hoje? Ela chegou a entrevistar alguém com transtorno mental, psicossocial? Ela tem uma adaptação para receber pessoas com deficiência intelectual? Claro que não. Ela tentou arrumar uma pessoa com uma deficiência o mais invisível possível. E aí, realmente, os números, a questão se enxuga, né? O que a gente tem muito são deficiências que têm maiores limitações, que exigem um pouco mais de adaptações do posto de trabalho. Não quer dizer que as pessoas não podem trabalhar, quer dizer que a gente precisa de uma melhor adaptação do posto de trabalho. E eu tenho dito muito, tanto que a diversidade é criativa. Eu tenho contado um caso que é o seguinte, a gente tem um colega auditor fiscal, que é o Rafael Giger, que ele tem deficiência visual, né? É auditor fiscal. E agora, na pandemia, a gente teve que direcionar muitas nossas ações para fiscalização das rescisões legais. Porque durante a pandemia, é importante que as pessoas saibam que desde 7 de julho foi definida uma garantia provisória de emprego para os trabalhadores com deficiência e eles não podem ser dispensados sem justa causa até o final da pandemia, hoje, 31 de dezembro, né? Então, a gente, para desenvolver essa fiscalização, a gente precisava de agilidade, a gente precisava de puxar as empresas e precisava de puxar também os empregados desligados, um sistema que fosse rápido, para a gente não precisar ficar, entra numa empresa, puxa os empregados e tal. Então, a gente desenvolveu um sistema. Quem que fez o desenvolvimento desse sistema? O Rafael, porque ele tem deficiência visual, ele só trabalha com o sistema. A gente tem muito papel. Então, a gente tem um sistema maravilhoso que começou a funcionar na pandemia, graças a uma necessidade dele que serviu a todos. Então, é o maior exemplo de desenho universal que a gente pode dar. Uma coisa feita pensando, mas que serve a todos, que favorece a todos. Perfeito. Exemplar, né? Exemplar. O que é a criatividade e exatamente essa atitude de... o Rafael, eu vi a live dele com vocês, dos auditores fiscais, e as coisas que ele fala de vivências, é muito interessante. Aliás, se o pessoal quiser retomar, aí está no YouTube, né, Patrícia? É uma live super importante a que vocês fizeram sobre a pessoa, o trabalho da pessoa com deficiência, o trabalho dos auditores fiscais, não foi isso? É uma live histórica, né? Isso, a retomada histórica, isso, foi muito legal. Quando a gente coloca a pessoa... Nós temos um outro problema ainda, pessoas com epilepsia que, às vezes, elas não... Quando ela tem uma epilepsia que usa uma medicação só de manhã ou à noite, e as crises são totalmente controladas, mas pode ter algum escape, ela está ali há 2, 3 anos na empresa, e de uma hora ela tem aquela crise tônico-clônica, a crise que as pessoas ficam assustadas, né? Assim, é uma crise difícil de se ver a princípio, e daqui a pouco, é o que eu recebi por esses dias novamente, uma pessoa que trabalha com tecnologia da informação, já há 2 anos no trabalho, teve uma crise, dentro de poucos dias ele foi demitido com a justificativa da pandemia, que estava cortando cursos, justamente ele que foi demitido. É muito difícil, né, Patrícia? Até porque ele, para conseguir um outro emprego,
é mais difícil ainda porque ele não poderia ser inserido na lei de cotas, né? Porque a epilepsia está sob controle. Mas essa barreira atitudinal que as pessoas com epilepsia têm é muito grande. E nesses casos, como que age, Patrícia, dessas demissões? Como que você pode nos falar de alguma orientação? É complicado, né, Denise? Porque são hipóteses discriminatórias. Então, a legislação ela é muito rígida na discriminação do trabalho. A gente tem uma lei, que é a Lei 9.029, que é uma lei que trata especificamente da discriminação do trabalho. E na época da LBI, essa lei só dizia assim, era a discriminação gênero, raça, cor, né? Mas ela não falava da deficiência. Com a LBI foi inserida na 9.029 a questão da deficiência, um critério discriminatório. Eu entendo esse tipo de situação se ele ser uma questão de discriminatória. O difícil é a prova. É muito difícil para a gente provar que esse desligamento foi discriminatório, porque existe o direito potestativo do empregador de dispensar quem ele quer pagando a indenização. O que a gente tem de esperança é que está sendo construído um novo instrumento de avaliação da deficiência. A Laila, inclusive, faz parte do grupo principal. Lá eu faço parte também da questão da normatização. Mas esse instrumento, a gente tem esperança, mas não tem ainda segurança, de que ele, nessa análise mais complexa, ele possa abarcar também essas pessoas que não têm tanta limitação do corpo, mas que têm uma barreira muito grande. Eu também entendo o seguinte, que quanto mais pessoas com epilepsia a gente for colocando no trabalho, vencendo as barreiras, mais pessoas com os casos de epilepsia menos graves, vamos dizer assim, a gente vai conseguir empregar. Um exemplo que a gente tem, claro que da epilepsia está andando mais devagar, né, Denise? São das pessoas com deficiência psicossocial. Realmente a gente teve uma quebra muito grande de paradigma. Me impressiona hoje a quantidade de pessoa com transtorno mental contratada. Né? E olha que maravilha. Ótima, pode mandar. Quebrar, né? E foi um movimento assim, muito diferenciado. Seria ótimo você falar para a gente como que começou esse processo da pessoa com transtorno mental, trabalhando, começou aqui com um supermercado em Belo Horizonte, né, Patrícia? Assim, é o tal do case de sucesso, é super importante. Eu gostaria que você falasse, acho, esse é um desafio atual da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, assim, são exemplos bem emblemáticos que é bom que as pessoas saibam das várias formas que vocês têm atuado. É a questão da pessoa com transtorno mental e também aí do pessoal que na oficina de costura, que tem um monte, né? Assim, tem muitas pessoas com epilepsia trabalhando lá de forma muito legal. A Telemon. São dois projetos bacanas que a gente tem aqui, né? Com tantos outros, a gente tem eu vi que a Laila entrou aí, Lailinha, a Laila tem também de inclusão de pessoas com deficiência visual, que a gente está inserindo telemarketing também. Esse projeto a empresa está com ela, mas é muito bacana, em parceria com a Rede Cidadã também, que você disse. A gente, então, fazendo esse projeto também específico, né? O projeto das pessoas com transtorno mental é mais ou menos a situação que a gente falava das pessoas com epilepsia. Também torna-se possível que elas sejam incluídas no trabalho após a convenção, né? A gente entende que elas podem ser incluídas. E aí, a gente aqui em BH, o que a gente pensou? Como é que a gente vai empregar essas pessoas? Por sorte, a gente procurou, eu tive essa ideia, a gente procurou, com base em um projeto semelhante no Rio Grande do Sul, a gente entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte, a questão o pessoal da área da saúde mental da Prefeitura, e disse, olha, eu tenho empresa para empregar, eu acho que a forma de entrada no trabalho deve ser através da aprendizagem, eu tenho uma entidade para qualificar, mas eu preciso de mão de obra.
Vocês podem Está pedindo para aumentar o som aí, você tem condição? ver se aumentou ou se continua igual. Parece que está igual, Patrícia. Para mim está. Deixa eu tentar, deixa eu pôr um fone aqui, peraí. Tá. Minutinho. Melhorou? Melhorou. Para mim melhorou. Ah, deu. Deu? Ok. Sabe falar a verdade? Eu vou ter que contar a verdade. Eu tirei o fone, porque meu ouvido, gente, tô aguentando de dor no ouvido. É muita live. Muito trabalho remoto, tudo junto, né? Exatamente. Tá doendo, mas tudo bem, a gente vai de fone. Eu vou comprar um fone daqueles de game, né? Que esses adolescentes. Mas Ok. então, voltando ao Você projeto procurou o supermercado. Não, a prefeitura, né? Porque a gente precisava de alguém que nos fornecesse a mão de obra, né? A mão de obra das pessoas com transtorno mental que pudessem estar no trabalho. Então, a gente foi firmada essa parceria com a saúde mental da Prefeitura de Belo Horizonte para que a gente pudesse aí ter a mão de obra. Eu estou escutando um barulho alto, vocês estão escutando também? Não, aqui, o som ficou melhor. Ficou? Aqui pra gente. Tá agora melhorou. Tava um ruído grande legal. aqui para mim. Bom, então a gente precisava também de uma empresa, na verdade, né? Uma empresa que pudesse pilotar aí esse projeto para a gente ver se dava certo. Então eu procurei supermercado e o supermercado, na época, a situação deles estava complicada. Eles não tinham realmente como cumprir. Não tinham cumprido a cota, estavam com dificuldade de contratação. Eu falei, olha, eu tenho um projeto para vocês. O projeto está prontinho. Eu tenho o trabalhador, eu tenho a entidade que vai fazer a aprendizagem, só está faltando quem contrate. Eu não falei? É desse jeito que você acha. Pega na hora. Né? É verdade. E aí, o que eles fizeram? A gente começou, então, esse projeto piloto e foi um sucesso incrível. Da primeira turma, que a gente teve 15, 13 já foram contratados ao final da aprendizagem, 2 porque pelo meio do caminho tiveram crises e realmente não deram conta. Mas foi um sucesso. Então, a gente tem até hoje um projeto com praticamente 100% de empregabilidade. Então, ele é muito bonito, né? E as pessoas continuando. Bem emblemático e realmente uma quebra de paradigmas imensa, né? Muito legal. Eu conheço algumas pessoas, eu trabalhei no Conselho de Psicologia e tinha o contato, e assim, a gente conhece algumas pessoas que estão empregadas e é muito interessante. A doutora Michele Siqueira entrou aí. O pessoal sempre pergunta, porque eu sou muito amiga da Michele e de sua amiga. Então, eu sou fã à carteirinha, como diz a Mariana, das duas. E já perguntaram, Patrícia é irmã ou prima da... Eu falei, não, são muito amigas, minhas. Irmãs de coração, né? Na luta pela mesma causa. Exatamente. Fala pra gente da Telemon, Patrícia, como que foi esse processo? Na verdade, a Telemon é uma empresa da área de telefonia, né? E eles tinham uma dificuldade por causa da questão mesmo física, que eles gostariam para subir imposto, descer imposto. Por mais que a gente entenda que eles possam fazer esse tipo de atividade, o volume de contratação deles era muito grande e eles achavam que a coisa não estava caminhando. Então, a gente pensou, com a Telemon, a gente pensou, olha, o que a gente pode fazer com o que vocês já possuem dentro da empresa? E eles possuíam já, dentro de um presídio, na região centro-oeste do Brasil, um trabalho de oficina de uniformes. Então, eles treinavam os detentos lá no centro-oeste e eles produziam uniformes para a própria Telemon. Então, era como uma terapia ocupacional para o pessoal do presídio. Então, a ideia da diretora de lá foi o seguinte, olha, quem sabe a gente não faz algo semelhante aqui para as pessoas com deficiência? Num primeiro momento, eu tive muito medo da questão da segregação. Eu falei, olha, tudo bem, mas a gente tem que pensar de uma forma que eles se relacionam com o resto da empresa. Eu não posso ter a oficina das PCDs, né? O cantinho das pessoas com deficiência. Tanto que a oficina ela é construída no meio, bem no centro, assim, da empresa. Que legal! Para que as pessoas possam circular ali em volta. E eles, então, fizeram um projeto de oficina de costura de uniformes,
com uma qualificação. Então, as pessoas são contratadas sem expertise mínima. Elas são qualificadas e aí eles têm todo tipo de deficiência. Eles têm física, auditiva, visual, mental, intelectual, eles têm epilepsia, eles têm sofrimento mental. E aí eles vão vendo, de acordo com a competência e com o potencial de cada um, o lugar de melhor alocá-los ali dentro da oficina. Eles são treinados e hoje eles participam dessa oficina que está empregando muita gente aí com epilepsia que não conseguia lugar no trabalho, né? A minha esperança com a oficina, Denise, é importante que se fale, é que essas pessoas dali tenham um salto para outras funções, as que tiverem capacidade, elas dali elas consigam também depois ir participando dos processos da empresa, né? A gente já tem algumas pessoas que participaram de processos internos seletivos e saíram da oficina e já estão em outras funções, que é o que eu tenho batalhado muito aí com a oficina, para que ela seja também uma porta de entrada desses trabalhadores, mas que não seja o final de carreira. Olha que legal. Não é estancar ali, né? Não é só aquele lugar. Ela tem uma carreira que ela pode construir. E ela também tem que investir nisso, né, Patrícia? É dar essa possibilidade da construção do indivíduo também pensar em galgar novos postos. Porque agora ele já tá ali incluído, né? A oficina, eles realmente gostam muito. A Viviane ainda está dizendo que seu som está baixo. Para mim, aqui está um pouco baixo. Será que? Eu não sei. Está no máximo aqui, eu estou com fone. Está no máximo, eu estou com fone. Vamos tentar. Vamos trabalhar essa questão eu acho que é importante quando a gente fala dos desafios atuais, é o tanto também que a gente tem que ter consciência que a lei de cotas está como que eu falo? Em ataques muito grande. A gente está tendo, eu não sei, acho que não tem como, né, Patrícia, aumentar o som. O pessoal tá falando, mas não tem, você já está no máximo aí. Não tem, nunca aconteceu isso. Para mim está dando para te ouvir, tranquilo para mim. E para mim tá dando para ouvir. Vamos continuar e depois a gente vê a parte aí na gravação. Eu não sei, Viviane. A Viviane está falando... O microfone está ligado, tá ligado. Tá ligado. Patrícia já é acostumada a lidar com live, assim, diariamente. Às vezes aconteceu isso, não sei, a não ser que o fone a internet, às vezes, que está tendo alguma dificuldade. O fone, vocês acharam, né? Melhor que sem o fone, não é? Doutora Patrícia, realmente esses ataques que a gente tem que ficar atentos. Acho que é importante nós termos essa visão de que nós temos que nos unir e ficar atentos, não é só ficar parado. Tem que manifestar, eu não sei qual que é o termo que usa, mas essa divisão da cotas com os adolescentes, me explica aí para gente o que está aguardando, está lá, está na gaveta e que a gente não pode deixar ressuscitar. A gente tem duas questões aí de ataque que a gente vem sofrendo, né? A lei de cotas tem sido, sim, atacada, e é importante que se saliente que para muitas empresas a inclusão não é vista como investimento, ela é vista como despesa. E se é despesa, o que as empresas normalmente querem? Tirar despesas, cortar despesas. Então, eu entendo que todo ataque à lei de cotas, ele nem é por preconceito. Existe muito preconceito, mas ele é muito mais com relação à questão da despesa e do gasto, né? Uhum. Então,
O que aconteceu? A gente teve primeiro o projeto de lei. Eu vou tirar o microfone, vê se melhora isso. Tá. A gente teve Melhorou. Melhorou? Melhor, Patrícia. O projeto de lei 6159, que queria terminar com a lei de cotas. Estão me perguntando como funciona a lei de cotas e o que querem alterar. A lei de cotas, ela diz o seguinte: toda empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a contratar um percentual de pessoas com deficiência. E o que esse primeiro projeto de lei veio dizendo para nós, o 6159, que o Maia tinha dito que não vai colocá-lo em pauta, mas ele não foi arquivado, ele está lá, né? Esse projeto, ele dizia o seguinte, que a empresa podia escolher, ou ela contratava trabalhadores com deficiência, ou ela pagava para um fundo tudo que eles querem para o cumprimento de cota. E é muito mais barato o valor que eles iriam pagar do que você contratar um empregado, na verdade. E a gente tem exemplos de outros países em que, se isso acontece, a inclusão ela cai drasticamente. Países grandes, né, como Itália, a própria Alemanha, são países em que colocaram essa obrigação alternativa de pagamento e é muito mais fácil pagar do que cumprir. E outra coisa que também previa era você poder ter os trabalhadores com deficiência em uma outra empresa, que não aquela. Então, é a mesma coisa de você pagar para ficar livre. Eu pago para ele ficar lá naquele cantinho dele e eu estou contribuindo com a minha inclusão. Quando, na verdade, o que a gente quer é que as pessoas estejam no mercado de trabalho em geral. A gente não quer segregação. A gente quer entrar numa loja, ser atendido, a gente quer entrar no supermercado, a gente quer entrar numa farmácia, eu quero ter colegas auditores com deficiência, psicólogos com deficiência. Quer dizer, a gente quer essas pessoas misturadas na sociedade, que é o objetivo da ação afirmativa. Então, tem esse PL. E mais recentemente, a gente teve aí uma ação, né, da secretária da questão da juventude, propondo que a lei de cotas fosse dividida. Parte fosse cumprida com as pessoas com deficiência e parte fosse cumprida com jovens egressos do sistema previsional. Em que pese a necessidade de proteção desses jovens, a gente não pode desvestir um santo para vestir outro. Né? Exatamente. A gente não pode tirar direitos conquistados ao longo de décadas das pessoas com deficiência e dividir esse direito. Vamos criar novas políticas para dar também qualificação profissional, porque são jovens com menos de 18, então vamos qualificá-los, vamos mudar a escola, vamos fazer um outro tipo de ação que não seja tirando aí a questão do trabalho. Porque, pasmem, se a gente fizer uma conta, Denise, a lei de cotas integralmente cumprida no Brasil, ela beneficia menos de 10% das pessoas com deficiência. Olha bem, ela é uma cota mínima. Ela não beneficia um número tão expressivo de pessoas com deficiência e idade laboral. Ela vai beneficiar menos de 10% das pessoas. Hoje, ela beneficia 3,8% das pessoas com deficiência tidas como idade laboral. E por ela a gente briga tanto, né? Mas veja, é um percentual muito baixo. Muito baixo. E as ações que foram propostas parece que procede exatamente de cabeças que pensam que pessoa com deficiência não tem capacitação, não deve trabalhar, deve receber o BPC, o benefício de prestação continuada, ficar em casa e pronto, né? É alguma coisa que destrói toda uma política pública de inclusão, com certeza. O próprio benefício de prestação continuada, claro que é necessário e muitas pessoas devem ter direito ao benefício, porque ele é um benefício por corte de renda, ou seja, ele é um benefício baseado na renda. Não é só a deficiência, a pessoa não tem que ter condições de sustento. Então, esse benefício procede. Mas para o governo, é muito melhor que a gente tenha essas pessoas empregadas no mercado de trabalho, contribuintes, recolhendo para a Previdência, do que recebendo benefício. Então, é óbvio que a lei de cotas favorece, inclusive, as contas públicas. A gente tem, pensando a questão da economia, eles são mais consumidores, eles movimentam a economia. Então, se a gente pensar maior, a presença dessas pessoas no trabalho, ela é interessante também para aqueles que hoje lutam contra a chamada lei de cotas, né? Tão querida nossa lei de cotas. Nossa, e que a gente tem que proteger, assim, tem que ampliar, inclusive, né, doutora Patrícia? A gente tem que, com projetos de sucesso e a divulgação,
ampliar essa possibilidade de contratação. A questão na epilepsia, o estigma, o preconceito, como você disse logo no início, às vezes eu falo como psicóloga, especialista em psicologia do trabalho e organizacional, eu lembro muito bem, ó, eu sou formada há 35 anos, naquela época a gente não ouvia isso, é lógico, na universidade, mas já nas empresas é tipo assim, ó, toma Gardenal, é melhor deixar. Então, quem trabalhou com isso, assim, é muito triste. A pessoa não tinha chance de chegar ao gerente que estava contratando. O próprio psicólogo ou o estagiário, pior ainda, o estagiário já barrava ali aquela pessoa. Então, hoje a gente tem possibilidade de ter essa oportunidade de contratar. Eu fico muito contrariada quando falo contratas PCDs. Aquilo ali parece que está vendendo carro. Né? Além de tudo. Eu fico muito nervosa, mas tem que acostumar. A gente ainda está nessa fase dos PCDs. É muito triste isso. Agora, mas Denise, que os recursos humanos das empresas, que a formação que os profissionais recebem hoje, deixa muito a desejar desse trabalho com o diferente? Eu vejo isso e tenho, assim, até dentro do próprio conselho, acho que o trabalho deveria ser muito no conselho profissional, porque também faz parte, né, da formação. Esse trabalho com o profissional deveria ser mais amplo. Na universidade, nas escolas de formação, na formação acadêmica, tanto do administrador, do advogado, do psicólogo, deveria ter muito mais disciplinas e principalmente essa troca com a vivência, a experiência, né? Esse trabalho do dia a dia. Então, mas a gente ainda oferece muito para fazer alguma palestra, para tentar a conscientização, e você sabe que é muito difícil. Eu não posso nem dizer de alguns lugares que mesmo oferecendo capacitação, até para médicos com relação a epilepsia, ao atendimento da pessoa com epilepsia, o protocolo, fala, não dá, não está na programação desse ano, então a gente tenta falar isso no ano que vem. E foi em novembro do ano passado, não podia. E agora tem a pandemia, então é sempre muito empurrar com a barriga, né, doutora Patrícia? Você vê isso muito, com certeza. Todos os dias, né, Denise? É o nosso dia a dia. Se eu contasse as coisas que a gente escuta, mas com o passar dos anos a gente vai ficar calejada, né? E às vezes eles falam que a gente é muito bravo. Não, mas é porque começa a falar, a gente já sabe o que vai falar, né? A gente já sabe quais vão ser os argumentos, quais vão ser os limites impostos. E o desconhecimento, então, a gente hoje já tem um arsenal de argumentos, de bons projetos, que é o melhor que a gente pode fazer. Como é que eu faço para uma empresa contratar um trabalhador com epilepsia? Mostrando para ela que a outra empresa tem um trabalhador com epilepsia e que ele está indo muito bem. Então, é um exemplo. Agora, para isso a gente precisa das entidades. As entidades precisam nos municiar desse tipo de informação, mas em todo o Brasil. Então, o que eu aconselho que as entidades, e vocês divididos aí em vários estados, que procurem e deem informações e mostrem, olha, essa pessoa consegue, não consegue, porque a gente precisa desses exemplos e dessas histórias que só vocês sabem contar, né? A minha formação é jurídica. Então, como é que eu posso saber detalhes se não com o convívio, com esse aprendizado? E aí a gente passa isso para as empresas. Então, é muito importante essa articulação aí com os diversos órgãos aí que atuam principalmente na questão aí do trabalho, que é a minha área tão importante, né? Porque o trabalho engloba tudo. Você trabalhar, você precisa de ter saúde, você trabalhar, você precisa de ter acessibilidade. Então, o trabalho ele é um conjunto muito grande. A gente acaba abarcando várias nuances aí que envolvem a questão da pessoa com deficiência.
Isso, e assim, em Campinas, me parece que a promotoria, uma promotora fez uma indicação formal de contratação de pessoas com epilepsia, que não seja, inclusive, pela lei de cotas. E foi a partir do conhecimento, o pessoal de Campinas, o doutor Lin, a Isilda, a própria Viviane, é que me procuraram para conversar com vocês sobre esse processo aqui em Minas e que tá levando para Campinas. Então, são esses, o Ministério Público do Trabalho, Isilda colocou aqui bem claramente para a gente. E exatamente isso, mostrando o que é de case de sucesso. As empresas querem muito isso, né, doutora Patrícia? Ter visibilidade, né? E a gente tem que aproveitar, né? Fez uma recomendação promocional, a Isilda falou. Eu participei de uma também aqui, junto ao Ministério Público do Trabalho, das pessoas com anemia falciforme. Situação delicada, né? Então foi feita também uma recomendação e foram chamadas algumas empresas, é algo muito pequenininho, mas que também a gente fez uma atuação conjunta aí com o Ministério Público do Trabalho, mas esse, infelizmente, ele meio que paralisou aí na pandemia, a gente não pôde ir para frente pelas questões aí todas que sabe, né? As contratações neste período, elas estão um pouco mais complicadas, porque dependendo do risco dessa pessoa, dependendo do risco dela, fica difícil uma contratação neste momento, tá? Talvez não seja o momento adequado. Tem que saber, tem que saber lidar com essas questões, né, doutora Patrícia? Não tem como insistir num processo que está atrapalhando um processo que pode ser positivo posteriormente, né? Tem que postergar. Né? Exatamente. Não pode existir, né, Denise? Uma outra questão que eu acho também interessante é que vocês também trabalhem numa questão que eu acho que vale para todos, a questão dos incentivos fiscais. Isso aí é uma questão de legislação, né? Mas mais política, e o doutor Ricardo Tadeu, conhecido também, né? Doutor Ricardo Tadeu, desembargador, primeiro juiz cego do Brasil e tal. Doutor Ricardo Tadeu, outro dia a gente fazendo uma live juntos, ele falava isso também. Ele falou, gente, por que a gente não cria mais incentivos fiscais? Ao invés de ficar complicando, vamos criar, vamos facilitar. A gente precisa de abrir portas. E depois, com a quebra de paradigma, isso vem naturalmente, mas nada acontece espontaneamente. A gente precisa criar mecanismos, óbvio, de fiscalização, mas também de facilitação. Eu entendo que a gente também deve facilitar, né? Esses procedimentos promocionais, igual foi dito, são muito interessantes de serem feitos também, né? Mas, como todo procedimento, é uma recomendação. Então, a recomendação, ela não é obrigatória, mas ela, obviamente, ela, né? Estimula. E é muito interessante. Você está com uma cota para ser cumprida, você chega para ela e fala que você tem trabalhador para ser contratado, a empresa fala, poxa, se eu não contratar, vou me dar mal, porque se eu for multado, vai dizer assim, olha, eu te ofereci uma lista com 50, você não quis contratar ninguém, por quê? Né? Então, complica um pouco a vida do empregador. É difícil ele pensar, e assim, e tem mesmo 50, você não está falando nada que não aconteça. Existem 50 pessoas aptas a participarem daquele processo seletivo, né? E eles tentam ali burlar e dizer, e realmente existe uma atitude ainda de muita resistência. A Miraci está dizendo como pode criar esses mecanismos fiscais. Com nossa movimentação. A atuação do Poder Legislativo. Teria que contatar aí as pessoas do Poder Legislativo, né, no rol de ação de vocês e propor, né? Então, seria muito interessante que fosse feita essa proposta também para que a gente consiga aumentar aí a presença dessas pessoas no trabalho, gente. Porque eu vou dizer para vocês, eu tenho muitos anos de auditora fiscal do trabalho. O trabalho faz muito bem para a pessoa. O trabalho dá pertencimento ao cidadão. A pessoa
tem sua própria independência, ela se sente capaz, ela se sente pertencente à sociedade. A gente tem inúmeros casos para contar de pessoas que depois que foram para o trabalho modificaram demais a vida. Então, a gente às vezes cansa muito do trabalho, o termo trabalho, né, vem de tripalho, que era um instrumento de tortura, mas a gente não vê o trabalho como tortura, a gente vê o trabalho muito como algo que faz a pessoa se sentir ser humano dentro daquela sociedade. Eu pertenço dentro dessa sociedade. Então, esse instrumento de tortura aí, eu acho que já ficou para trás aí, está só na origem da nossa palavra. Eu acho que vem aí muito de uma vivência de escravidão. Hoje, a gente tem o trabalho realmente como algo prazeroso, tem uma remuneração, e isso, contribuir na casa, é algo muito importante. Por isso que a gente fala do mercado formal de trabalho. Trabalhar, todos nós acabamos trabalhando em casa, fazendo atividades, ajudando, mas a pessoa não é reconhecida como um trabalhador, né, doutora Patrícia? Ser reconhecido como trabalhador, com carteira assinada, traz uma importância. A autoestima realmente faz, tem sobe num patamar muito, muito maior, né, do que estar ali, ele dentro de casa, às vezes ajudando a empresa da família. É diferente se ele não tem a carteira assinada, vive como uma pessoa que está sendo, as outras estão fazendo o favor de ele estar ali, né? Exatamente, a pessoa se sente dependente, né? E é importante que a gente saliente que 92% das pessoas que estão no mercado formal de trabalho estão em empresas com obrigação legal de cumprimento da lei de cotas. Então, imagina se a gente não tivesse lei de cotas, a gente teria um número ínfimo de pessoas com deficiência, quaisquer elas estando no mercado formal de trabalho. E algo que a gente deve combater muito é a informalidade. Anda-se tendo um movimento muito liberal no Brasil, no sentido de se apoiar muito e cada vez mais a gente tenha informalidade, flexibilização no trabalho. Isso é um perigo. O trabalho ele tem que ser formal, ele tem que ser cheio dos direitos, ele tem que ter normas, ele tem que ter regras. A gente tem que tomar cuidado para não se deixar levar por essa onda de informalidade, no sentido de trabalhar a qualquer custo. Não é trabalhar a qualquer custo, dentro de critérios mínimos de saúde, segurança e remuneração. Perfeito. Ficam estimulando o empreendedorismo, mas o empreendedorismo ele não precisa, ele pode ser sim com a segurança previdenciária, com todas as formas que assegurem um trabalho com remuneração, com garantias de direitos, né, doutora Patrícia? Nós estamos aí agora com 6 minutos. Tem mais algo que você gostaria de nos falar? Tem alguma recomendação? Aproveitar aí que a gente está falando com representantes de associações de epilepsia de todo o Brasil. Por favor, Patrícia. O que eu acho muito importante para as associações é que elas se aproximem realmente dos órgãos que têm que cobrar essa questão das empresas. Falando, né? A gente está falando sobre o trabalho. É importante que as associações busquem essa parceria. Às vezes o órgão governamental não vai ter essa iniciativa. Às vezes por desconhecimento, por falta de experiência no tema. Então é muito importante que essas associações venham atrás dos órgãos governamentais. Existe a fiscalização, a auditoria fiscal do trabalho, hoje vinculada ao Ministério da Economia, o Ministério Público do Trabalho também, que faz um trabalho excelente. Nessa área do trabalho, é importante que as associações trabalhem em conjunto, porque assim a gente pode unir esforços. Vocês têm as pessoas que querem trabalhar, vocês têm o expertise, vocês sabem da realidade. Vocês podem conversar com a empresa e dizer, olha, ela pode trabalhar por isso, por isso, por isso. Ela tem uma epilepsia refratária, mas ela tem condição, desde que você providencie um cantinho para ela, desde que ela tenha uma jornada de trabalho reduzida. As empresas precisam de ter essa informação, porque elas também não sabem. Nem todos os médicos do trabalho têm esse conhecimento detalhado. Ele tem o conhecimento de vetar. Porque vetar e dizer não é muito fácil, é muito mais seguro, né? Mas o dizer sim dá um pouco mais de trabalho. Sim como?
com as adaptações necessárias. Então, o que eu aconselho mesmo é essa proximidade, como a gente tem feito aqui em Minas, né, Denise? A gente tem muito para crescer, claro, mas a gente tem procurado trabalhar. A gente foi trazendo a rede cidadã, que é da aprendizagem, a gente traz uma empresa, traz outra, e aos poucos a gente vai aí conseguindo realmente colocar essas pessoas no trabalho e conseguir que elas permaneçam e tenham uma carreira também. Porque uma coisa que me incomoda muito atualmente são os cargos de remunerações muito baixas e cargos muito operacionais apenas para as pessoas com deficiência que têm condição. Tem umas que vão ter mesmo cargo operacional,